E se um adolescente, um velho maluco, viajasse pro passado e quase apagasse a própria existência depois da própria mãe se apaixonar por ele, só pra depois descobrir que precisa consertar o futuro de 2015, enfrentar um milionário numa realidade paralela e no final resgatar seu amigo cientista no Velho Oeste? Eu sei, é um pouco confuso, mas fica aí que hoje aqui no canal eu trago a saga completa do filme De Volta pro Futuro. Antes de começar, já se inscreve aqui no canal pra me ajudar a crescer aqui no YouTube, porque toda semana tem vídeos novos que eu tenho certeza que você vai gostar. O filme começa com a reportagem dizendo que uma certa quantidade de plutônio foi roubada de uma autoridade de pesquisa nuclear, e quem roubou foi um grupo líbio. Logo depois, um cara chamado Marty McFly entra na casa do seu amigo Dr. Emmett Brown. Ele liga a guitarra dele, dá uma palhetada e de repente a caixa de som gigante explode. O Dr. Brown liga dizendo pra Marty encontrar ele no shopping às 1h15 da manhã e fala que tá trabalhando em uma coisa importante e que precisa da ajuda dele. O doutor também avisa que todos os relógios estão 25 minutos atrasados e Marty sai correndo porque tá atrasado pra escola. Chegando na escola, sua namorada Jennifer avisa que o professor tá procurando por ele porque ele se atrasou de novo. Marty diz que a culpa é do Dr. Brown que mexeu nos relógios. O professor vê isso e manda Marty se afastar desse cientista maluco, dizendo que ele vai levar a vida dele pro buraco. Ele ainda lembra que Marty tem a audição da banda hoje. Na audição, Marty e sua banda tocam a música, mas são interrompidos pelos jurados que dizem que o som é alto demais. Marty fica chateado, mas Jennifer consola ele. Logo depois, uma mulher aparece pedindo doações para reconstruir a torre do relógio que foi atingida por um raio de 30 anos atrás. Marty doa e pega um panfleto. Quando ele volta pra casa, vê Biff, o patrão do pai dele, George McFly, que é um bunda mole, e ouve tudo calado como se fosse normal. Mais tarde, durante o jantar, a irmã de Marty diz que Jennifer ligou 2 vezes. A mãe dele fala que não gosta de mulher que fica correndo atrás de homem e que na época dela ela nunca ficava atrás de ninguém. Ela também fala que conheceu o pai dele depois dele ser atropelado com um carro, teve pena dele, conheceu melhor e dançaram juntos no baile da escola. Mais tarde, o Dr. Brown liga pra Marty e acorda ele. Quando Marty chega, ele vê o doutor saindo de um carro estranho. O Dr. Brown fala que essa é a experiência da vida dele e pede pra Marty gravar com a câmera. Ele coloca o cachorro Einstein dentro do carro e ativa um controle remoto. O carro acelera até 88 milhas por hora e desaparece na frente deles. O doutor comemora. Marty, sem entender nada, pergunta pra onde foi o carro e o cachorro. O doutor fala que Einstein é o primeiro viajante do tempo da história e que ele foi enviado há 1 minuto no futuro. 1 minuto depois, o carro reaparece com o cachorro dentro. O relógio da coleira dele tá 1 minuto à frente do relógio de Marty, que é a prova que a máquina do tempo funcionou. O Dr. Brown entra no carro e explica. O primeiro visor mostra pra qual data você quer viajar. O segundo mostra a data atual. E o terceiro mostra a data da sua última viagem. Você pode digitar qualquer data e ir pra lá. O doutor digita a data de seu nascimento como exemplo e explica que o carro funciona com plutônio, que ele conseguiu de um grupo líbio que queria que ele construísse uma bomba, mas ele enganou eles. Agora ele estava prestes a viajar 25 anos no futuro para ver os avanços tecnológicos. De repente, os líbios aparecem numa van e começam a atirar. Eles eliminam o Dr. Brown e vão atrás de Marty, mas a arma deles emperra. Marty entra no carro e acelera, e a data que tá no painel é 1955. Quando o carro atinge 88 milhas por hora, ele realmente viaja no tempo. Ele chega no mesmo lugar, mas no passado. Os moradores acham que o carro é uma nave e começam a atirar. Marty foge de lá. Ele vê a construção do bairro onde moram no futuro, mas o problema é que o plutônio acabou, ou seja, ele tá preso em 1955. Enquanto ele anda pela cidade, Marty vê tudo como era nos anos 50 e percebe que a torre do relógio ainda tá intacta. Ele pensa que tá num sonho, mas depois de ler o jornal ele realmente acredita que tá no passado. Ele entra num café e tenta ligar pro Dr. Brown, mas não consegue, então arranca a página com o endereço dele. Enquanto toma refrigerante, alguém grita seu sobrenome. Ele se vira e vê Biff, o mesmo valentão que humilhava seu pai, mas Biff tava falando com o George, o pai de Marty, que tava sentado do lado dele. Marty fica chocado de ver o próprio pai tão jovem e sendo humilhado pelos valentões e não ter feito nada. George sai correndo e Marty segue. Ele salva o pai de ser atropelado. O mesmo acidente que sua mãe contou antes, mas dessa vez quem é atropelado é o próprio Marty. George foge e um homem que atropelou Marty leva ele pra casa. Quando ele acorda, ele vê sua mãe jovem e apaixonada por ele. Ele conhece a família dela e a voz de Marty comenta que sente que já viu ele antes, que de certo modo não faz muito sentido, mas tudo bem. Só que Marty quer evitar que a mãe dele se apaixone por ele, então vai até a casa do Dr. Brown e conta tudo, que veio do futuro numa máquina do tempo construída por ele mesmo. O doutor não acredita, mas quando Marty menciona uma batida que o doutor teve na cabeça, ele começa a considerar a ideia. Eles vão ver a máquina do tempo e o Dr. Brown fica maravilhado, mas avisa que não tem plutônio nos anos 50, então é impossível mandar ele de volta. Ele explica que seria necessário muita energia elétrica. Aí Marty lembra que o raio que vai atingir a torre do relógio é no sábado. Mostra o panfleto da mulher da doação e o doutor se anima. Ele também avisa pra não interferir em nada do passado. Marty concorda e diz que só conhecia os pais. Eles olham a foto dos irmãos de Marty e o irmão começa a desaparecer. Isso significa que os pais nunca se casem e Marty talvez nunca vá nascer. Agora eles têm uma semana pra corrigir tudo. Marty vai pra escola e tenta aproximar os pais, mas Lohane, a mãe dele, se interessa nele e não no George. Então numa noite, Marty veste um traje espacial e finge ser um alienígena pra convencer George a chamar Lohane pro baile. George topa, mas Biff aparece de novo. Marty dá um soco nele, foge e faz Biff bater num caminhão de esterco. Lohane fica ainda mais apaixonada por Marty. O Dr. e Marty planejam usar fios elétricos pra canalizar o raio da torre. Lohane aparece e chama Marty pro baile. Chega o grande dia, o baile e o raio. Marty tenta alertar o doutor sobre a própria morte, mas ele recusa saber qualquer coisa do futuro. Então Marty escreve uma carta, coloca no bolso dele como aviso: não abrir antes de 1985.
No baile, Biff aparece e força Lorraine. Os amigos de Biff trancam Marty no porta-malas, mas os músicos libertam. George vê Biff atacando Lorraine e toma coragem e derruba com um soco só. Lorraine se apaixona ali, mas os irmãos de Marty ainda estão sumindo da foto. O guitarrista da banda machuca a mão e Marty assume o palco. Enquanto os pais dançam, os irmãos reaparecem na foto. Agora só falta voltar pro futuro. O doutor encontra a carta, mas rasga dizendo que não pode saber nada sobre o futuro. O cabo da torre quebra. O doutor escala a torre e Marty acelera o carro. No último segundo, tudo dá certo. E Marty volta pra 1985. Mas o carro não liga. Ele vê os líbios, segue o furgão e presencia o assassinato do doutor. Ele também vê ele mesmo indo pro passado, como no início. Corre até o doutor e ele tá vivo. O doutor usou o colete à prova de balas porque acabou lendo a carta. No dia seguinte, Marty acorda e tudo tá diferente. A casa tá moderna, os pais mudaram e o pai é confiante e bem-sucedido. Biff agora trabalha pra eles, lavando o carro. Marty tem seu próprio carro, a vida tá perfeita. Jennifer aparece e o doutor surge com o DeLorean, falando que Marty tem que ir pro futuro com ele urgente. Marty pergunta o que aconteceu e o doutor responde que é sobre o filho de Marty. Ele recolhe um pouco de lixo pra usar como combustível e os três partem pro futuro. De repente, o carro começa a voar e Biff vê tudo. Eles viajam para o dia 21 de outubro de 2015 e percebem que agora os carros podem voar. Jennifer fica assustada com tudo que tá vendo, então o doutor coloca ela pra dormir, porque ela tava fazendo muitas perguntas. Ao saírem do carro, o doutor sabe exatamente quando a chuva vai parar, graças à previsão do tempo, que é super precisa. Marty quer sair explorando o futuro, mas o doutor não permite. Ele diz que ninguém pode saber o próprio futuro e que eles precisam seguir o plano exato. Marty veste as roupas do futuro, incluindo o tênis que se amarra sozinho, o mesmo visual que o filho dele vai usar em breve. O plano era, Marty iria ao café dos anos 80, encontraria um cara chamado Griff, e quando ele perguntasse se você tá com a gente, o Marty deveria responder não, e evitar o contato. O doutor explica que o filho de Marty vai ser condenado a 15 anos de prisão e a filha tentaria resgatar, ganhando 20 anos de cadeia. Isso destruiria a família inteira e é isso que eles estão ali pra evitar. Então o doutor distrai o Marty Jr., enquanto o Marty do presente assume o lugar do filho. Eles deixam Jennifer desmaiada num beco e executam o plano. Quando o Marty entra no café, vê um avatar do Michael Jackson em inteligência artificial atendendo os clientes. Lá dentro encontra Biff, agora bem mais velho, que pensa que tá falando com o filho de Marty. Logo depois entra Griff, que descobrimos ser o neto de Biff. O verdadeiro Marty Jr. também aparece e Marty se esconde atrás do balcão. Griff pergunta, tá com a gente hoje? Marty Jr. hesita e desmaia. Marty então intervém e responde, não tô com vocês. Dá um soco em Griff e foge correndo. Os caras correm atrás dele, mas ele faz colidir dentro do tribunal, de forma parecida com o que rolou no primeiro filme. Depois disso, Marty comprou uma revista com todos os resultados esportivos entre 1950 e os anos 2000, pensando em voltar pro passado e apostar nos vencedores. O doutor aparece com DeLorean. Biff vê o carro voador, mesmo que viu há 30 anos atrás, e reconhece na hora. Ele também vê o Marty Jr. saindo do café e fica confuso, por ver a mesma pessoa duas vezes. Ao olhar o jornal do dia seguinte, eles descobrem que Marty Jr. não foi preso. Quem foi preso foi o Griff, ou seja, missão cumprida. Agora eles só precisam voltar pro passado. Mas Biff ouviu toda a conversa e descobriu o segredo da viagem no tempo. O doutor vê a revista que Marty comprou e fica bravo. Ele não inventou uma máquina do tempo pra apostar e enriquecer. De repente, eles descobrem que a polícia encontrou a Jennifer desmaiada. Identificaram pelas digitais e acharam que era a Jennifer de 2015. Então levaram ela pra casa. O doutor entra em pânico e fala que se ela encontrar a versão mais velha dela, ela pode entrar em choque e causar um colapso temporal que pode destruir até o universo. Ele joga a revista fora e sai com Marty, sem perceber que Biff pegou a revista do lixo. Enquanto isso, a polícia leva a Jennifer até sua casa e vai embora. Ela acorda, vê a casa, a foto do casamento e se esconde. Logo alguém bate na porta. É a filha de Marty. Depois entram Lorraine e George McFly, já mais velhos. O doutor e Marty chegam e o doutor vai buscar Jennifer, deixando Marty esperando. Biff estava seguindo eles. Marty do futuro entra em casa e nosso Marty resolve dar uma voltinha. Biff do futuro entra no DeLorean e vai embora. Marty do futuro tá conversando com o chefe por videoconferência e Jennifer do presente está espionando. O doutor encontra Jennifer e chama pra sair rápido, mas ao sair ela dá de cara com a versão mais velha dela mesma e as duas desmaiam. Logo depois, Biff volta com o carro, mas quebra a bengala. O doutor, Marty e Jennifer voltam pro DeLorean. O doutor diz, vou destruir essa máquina, ela é perigosa demais pra cair nas mãos erradas. Eles voltam pra 1985, deixam Jennifer em casa e Marty volta pra casa dele. Ao chegar, vê que tem um cadeado na porta. Sobe pela janela e encontra um estranho dormindo na cama. Sai correndo e percebe que a cidade tá completamente destruída. Parece que teve uma guerra. Ele checa o jornal e sim, é 1985. Ele encontra um antigo professor que aponta uma arma pra ele. Marty diz, sou seu aluno. E o professor responde, a escola queimou há 6 anos atrás. Aparecem os atiradores de carro e começam a disparar. Marty foge. Ele então vê que Biff se tornou um dono de um prédio gigante com seu nome. E se tornou um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Isso porque ele apostou com os resultados da revista. Mais do que isso, Biff casou com Lorraine, que era casada com George. Marty se desespera, grita e os capangas de Biff o nocauteiam. Ele acorda com Lorraine ao seu lado e descobre que vive com Biff, que banca a família. Confuso, pergunta do pai. E Lorraine responde, seu pai morreu há 12 anos. Devastado, Marty vai ao cemitério. É quando o Dr. Brown aparece e leva o embora.
explicando tudo. Aquele era um universo alternativo. O doutor encontrou a revista do lixo e a bengala do Biff, e deduziu. Biff do futuro voltou no tempo e deu a revista pro Biff jovem. Isso fez com que ele ganhasse milhões em 1958 com apostas. O único jeito de consertar era voltar exatamente para o momento que Biff entregou a revista para ele mesmo. Marty vai até Biff e pergunta quando ele recebeu a revista. Ele responde sem pensar. 12 de novembro de 1955. Biff explica que um velho apareceu, deu a revista e disse para apostar nos vencedores. E se um velho e um garoto aparecessem perguntando sobre isso, era para eliminá-los. Marty foge, volta pro DeLorean com o doutor e os dois voltam para 1955. O plano era deixar o Biff velho entregar a revista pro jovem, esperar ele ir embora e então roubar a revista. O doutor lembra a Marty que agora existe 2 Martys e 2 doutores esse ano. Eles precisam evitar se encontrar com seus outros eus. Marty se esconde no carro de Biff jovem. Biff vai flertar com Lorraine e diz que vai se casar com ela um dia. Ele vê o velho no carro e se irrita. O Biff velho diz: entra aí, hoje é seu dia de sorte. E começa a explicar a revista. No começo, Biff jovem acha que tá delirando, mas eles ligam o rádio, escutam um jogo ao vivo e conferem o resultado na revista. É o mesmo. Biff acredita, pega a revista, tranca a garagem e vai embora. Lá Marty espera até George McFly socar Biff, então rouba a revista. Ele salva seu outro eu dos capangas, mas Biff percebe e vai atrás dele. Eles lutam, Biff recupera a revista e foge. Marty entra no DeLorean com o doutor e persegue com o carro. Sobe em cima dele, consegue recuperar a revista e volta pro carro. E Biff mais uma vez cai num caminhão de esterco. Marty então queima a revista. O jornal muda de George McFly assassinado para George McFly homenageado. Mas então um raio atinge um carro do doutor que desaparece. Um mensageiro aparece. Temos uma carta para você que foi guardada por 70 anos. Marty lê e descobre que o Dr. Brown viajou 70 anos pro passado e deixou a carta naquele lugar. Sem escolhas, Marty vai procurar o Dr. Brown de 1955. E quando ele aparece, o doutor desmaia de susto. Eles estão na casa do doutor e Marty mostra a carta que recebeu. Uma carta escrita pelo Dr. Brown do Velho Oeste, dizendo que a máquina do tempo quebrou em 1885 e que ele não consegue consertar por lá. Mas ele teve uma ideia. Escondeu a máquina do tempo dentro de uma mina abandonada, esperando que Marty encontrasse o Dr. Brown de 1955 pudesse consertar. Na carta, ele ainda diz que agora trabalha como ferreiro e que não quer ser resgatado, porque tá feliz em 1885. Mesmo assim, eles vão até a mina em busca do DeLorean. Mas ao chegarem lá, Marty encontra uma lápide com o nome do Dr. Brown, datada de 7 de setembro de 1885. Apenas uma semana depois da carta ter sido escrita. A causa da morte levou um tiro de um tal de Buford, por causa de $80. Marty tira uma foto da lápide e decide: vou voltar no tempo pra salvar o doutor. Depois que o doutor conserta o DeLorean, Marty programa a viagem pra 2 de setembro de 1885, 5 dias antes da morte do doutor. Ele parte e chega bem no meio do Velho Oeste e dá de cara com a tribo indígena. Se esconde numa caverna, mas percebe que o carro tá vazando combustível. E aí, como se não bastasse, ele dá de cara com o urso, sai correndo, cai num barranco e desmaia. Ele acorda numa cama bem parecida com os outros filmes, que quem cuida dele é uma mulher chamada Madge McFly, que é a cara da mãe dele porque ela é de fato uma ancestral da família. Ele tá na fazenda dos McFly, então se apresenta com o nome falso, Clint Westwood, e janta com Seamus McFly, um parente distante, e decide passar a noite ali. No dia seguinte, vai até a procura do Dr. Brown, chega no salão de bebidas, pede informação e depois entra Buford. Buford já chega tirando no chão e humilhando Marty, que revida jogando um balde de cuspe nele. Buford não gosta e amarra Marty com a corda, arrastando ele pela cidade. Tá quase enforcando Marty quando de repente o Dr. Brown aparece e salva a vida dele. Buford cobra os $80 que o doutor supostamente deve, mas o doutor recusa e vai embora. Logo depois ele vira pra Marty e pergunta o que ele tá fazendo ali. Mas Marty mostra a foto da lápide e o doutor fica em choque. Eles decidem que precisam voltar pro futuro, mas aí vem um problema. O carro não tem mais gasolina e em 1885 isso não existe. Eles tentam usar cavalos pra puxar o carro, mas não funciona. A solução? Usar um trem em movimento pra empurrar o DeLorean, até de 88 milhas por hora. Enquanto fazem os planos, surge Clara, que tava em perigo com sua charrete desgovernada. O doutor salva ela e a partir daí os dois começam a se apaixonar. Depois ele leva ela pra casa, mas logo volta os preparativos da viagem. Clara aparece de novo, convida ele pro festival da cidade, que acontece à noite. Marty e o doutor vão juntos. Lá eles tiram uma foto em frente ao novo relógio da torre. O doutor e Clara dançam juntos, mas aí Buford aparece armado, pronto pra matar o doutor. Antes que algo grave aconteça, o delegado chega e separa a briga. E Buford grita, avisando que pega ele na segunda-feira e vai eliminá-lo. Enquanto isso, Clara e o doutor continuam conversando e percebe que tem vários interesses em comum, como ciência e astrologia. Eles ficam cada vez mais próximos. Mais tarde, o doutor vê a foto dele na lápide de novo e percebe que o nome dela sumiu, mas a data ainda tá lá. Isso significa que Marty pode ser a próxima vítima. Marty tenta tranquilizar ele, dizendo que amanhã ele já vai estar no futuro. Mas o doutor disse: eu decidi, eu não vou voltar porque eu amo a Clara e vou ficar aqui com ela. Marty tenta convencer o doutor, dizendo que esse tempo não é o deles e que ele é um cientista, e precisa pensar com a cabeça e não com o coração. O doutor concorda, eles preparam tudo e colocam o DeLorean nos trilhos. Mesmo assim, o doutor ainda tá com o coração apertado. Antes do amanhecer, ele vai até Clara pra se despedir. Diz que não pertence àquele tempo e que não vai ver ela de novo. Ela implora pra saber pra onde ele vai. Então ele confessa, dizendo que é do futuro do ano de 1985. Clara acha que ele tá brincando com os sentimentos dela, fica magoada e dá até um tapa na cara dele. O doutor vai pro bar e bebe até o amanhecer desabafando sobre o futuro e Clara. Enquanto isso, o Buford reúne sua gangue pra pegar Marty. Marty acorda e vê que o doutor sumiu. Vai até o bar e encontra o doutor bêbado. Tenta tirar ele de lá, mas Buford aparece chamando Marty pra briga. Marty vê a lápide de novo e vê que lá tá o nome
nome falso que ele inventou. Fica com medo e decide não sair pra lutar. Buford tenta provocar ele, mas o doutor acorda e os dois fogem pelo fundo. Só que os capangas de Buford vê eles e começam a perseguição. Enquanto isso, Clara, que tinha pego o trem, escuta os dois caras no vagão comentando sobre o doutor e como ele tava apaixonado. Ela desce do trem e corre pra encontrar ele. Buford captura o doutor e tá prestes a eliminar ele. Marty aparece e se oferece pra duelar no lugar do doutor. Marty joga a arma fora e Buford aproveita e atira. Mas Marty tá vivo. Ele usou uma placa de metal por debaixo da roupa. Marty pega a placa e acerta o Buford com ela. E depois enche ele de socos até ele cair de cara num carrinho de esterco. Quando Marty olha a foto, vê que a lápide dele sumiu completamente. Missão cumprida. O doutor e Marty correm pra pegar o trem. Enquanto isso, Clara chega no laboratório do doutor e vê todo o plano da viagem no tempo. Ela pega um cavalo e sai disparada pra alcançar eles. O trem começa a acelerar, empurrando o DeLorean. Marty entra no carro e o doutor fica no trem tentando manter em velocidade. Clara pula no trem e o doutor decide levar ela junto. Só que o trem não aguenta a velocidade e começa a explodir. Clara quase cai, mas Marty joga o hoverboard do futuro e o doutor salva ela. Enquanto isso, o DeLorean atinge 88 milhas por hora e Marty volta pro futuro sozinho. Ele chega nos trilhos, mas o carro não tem rodas. Vê um trem vindo e salta. O DeLorean é totalmente destruído. Ele volta pra casa e vê que tá tudo certo como antes. Vai com Jennifer conferir se ainda existe máquina no tempo. Mas de repente, um trem aparece do nada. E quem sai de lá é o Dr. Brown com Clara e seus filhos. Ele construiu um trem do tempo. O doutor diz, o seu futuro é o que você fizer com ele. Ninguém decide isso por você. E assim ele parte com a família, pronto pra explorar o passado e o futuro. Esse foi o resumo da saga De Volta pro Futuro. A saga teve 109 milhões de dólares de orçamento total, faturando cerca de 966 milhões de bilheteria mundial. Quase $1 bilhão pra uma história que começou com o cara olhando a foto do pai. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aqui na tela tem um link de outro resumo que eu tenho certeza que você vai gostar. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, e é isso, até a próxima.